Esta é a parte 3. Assista também a parte 4. O processo de hospitalização foi acontecendo, né? E aí aconteceu de eu sair com 15 dias do hospital, como eu falei, porque eu tinha que operar, eu tinha que fazer uma reconstrução da minha cintura escapular esquerda. E eu estava com septicemia. E eu precisava sarar de septicemia, porque senão eu não podia operar. Aí a equipe médica decidiu que eu iria ter alta e iria para casa para me tratar. Porque Acabou assim da tinha mais. infecção primeiro. Vamos. E aí aconteceu o quê? Tá bom, fui para casa tomando antibióticos de última geração, papapá, mas Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. eu acordava com uma receita de chá. E eu falava para minha esposa, ó, faz o chá assim, 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 assim. E eu não deixei de tomar os remédios, mas eu tomei o chá. E eu tomava o chá. Tá? E assim, o que aconteceu? Eu sou da área da saúde, Paulo. A gente sabe que o protocolo para tratamento de septicemia é muito complicado. 50% das pessoas que têm septicemia morrem. Das 50% que sobram vivas, 50% delas, quer dizer, metade delas, vão ter recidivas de infecção no prazo de 1 ano. Bom, aí eu falei, eu estava de alta, estava em casa para. Aí o que aconteceu? Comecei a tomar. E aí eu continuava com a minha experiência de liberdade de consciência, com a minha EQM, porque o tempo todo era só eu dormir, ou só eu me, era só eu me desligar, eu estava lá. Mas torna a falar, quando eu estava lá, eu não estava aqui. Né? Aí o que acontece? Quando deu 3 meses, eu peguei, chegou um momento em que, né, eu peguei, estava tomando as medicações, estava tomando chás, aí me veio que eu tinha que falar com a infectologista para pedir para ela fazer os exames bacteriológicos novamente, né? E nesses exames bacteriológicos, ela falou, mas Neil, está muito cedo ainda, faz só 2 meses e meio, 3 meses, quase 3 meses que você está tomando só, é muito pouco tempo. Não, mas faz, eu quero fazer. Fiz o primeiro, negativo. Fiz o segundo, negativo. Fiz o terceiro, negativo. Aí eu virei para ela e falei assim, posso ter alta? Ela falou assim, eu não posso te dar alta. O protocolo assistencial, tal, me explicou, tal. Eu disse, mas eu estou pedindo. Tudo isso acontecia porque eu estava ainda conectado. Porque nesse processo, como eu te falo, eu tive um TCE. Então, hoje, olhando, eu entendo que eu fiquei entre os dois mundos. Vamos pensar assim. E aí, eu tive alta, não, eu tive alta a pedido. Eu parei de tomar os antibióticos, né? E continuei tomando meus chás, meus banhos e tal. Aí, só concluindo, eu estava numa cadeira de rodas, eu tinha meu lado esquerdo hemiplégico. Minha boca estava desvio de Riemann, que a gente fala, torta, olhar pálpebra torta, tudo. O meu lado esquerdo era. E eu tinha o que se chama de. Eu tinha uma hemiplegia com parestesia, alteração de sensibilidade no corpo, do lado esquerdo.
e que existe um mecanismo que a gente chama de sensibilidade, de parestesia de bota e luva. Quer dizer, você tem a sensação de ter uma luva na sua mão e ter uma bota até o meio da sua canela. Então, isso me dificultava muito andar, tal. É muito difícil. E me veio, e eu estava com pés, e eu estava no processo, eu não consigo distinguir que parou a minha EQM, entendeu? Porque o processo estava acontecendo, mesmo depois de 2 meses. E aí, um belo dia, eu virei para minha esposa e falei assim, eu preciso de novo da sua energia. Porque lá no processo, na minha experiência de quase morte, quando eu estava lá nesse processo, veio informação assim para mim: você precisa de uma energia terrena para sair desse problema da sequela. E você vai fazer através do sexo. E nisso veio uma situação de que o sexo, veio informações, muitas informações sobre a energia sexual. Tá? E informações que envolvem N teorias e filosofias religiosas, espiritualistas, de Kundalini, Lúcifer, e assim vai. Muitas. Né? E aí o que aconteceu? Eu peguei e conversei com minha esposa. E mesmo com toda essa questão física, nós tínhamos nosso prazer, nós tínhamos nossa situação sexual, nós éramos, né? E ela me cedia. Por várias vezes durante a gente ia fazer amor, usar essa expressão, que eu acho que ela cai mais romantizada, porque eu também desromantizei tudo, viu, Paulo? Também desromantizei tudo, mas para o pessoal entender. Tudo virou energia. Então, o que acontecia? Nós tínhamos a nossa relação sexual, nosso momento de amor, pensando, né, assim, na sociedade, e efetivamente, ritualisticamente, vamos pensar, existia a transferência de energia sexual para mim. E o que aconteceu? Eu fui resolvendo minha parestesia do lado esquerdo. Eu fui voltando a minha sensibilidade, foi voltando tudo. Então, nesse processo, aí começou a acontecer o quê? Quando eu dormia, Paulo, eu ia para lá. Mesmo lugar que aconteceu no meu acidente, ele nunca parou, eu nunca parei de estar lá. Então, só que nesse processo eu já estava me recuperando, então, quer dizer, eu já estava consciente durante o dia, mas durante a noite eu ia para lá. E aí a informação você precisa, então, de uma energia mais densa, uma energia característica do ser humano, e essa energia sexual. E foi plantado muitas outras informações sobre essa energia sexual, sobre a questão de ter várias formas de interpretação, várias formas de entendimento, né? Questões ligadas aí às crenças, às ritualísticas, às diversas religiões, filosofias, enfim. Mas eu criei o meu ritual, eu e minha esposa. E nós fazíamos amor, fazíamos sexo, essa sensualidade, essa sexualidade, ela tem uma energia muito poderosa. E foi me restabelecendo fisicamente. Tanto é que hoje estou bem, estou ótimo. Não tem sequelas nenhuma do acidente, né? Não, nada. Estou ótimo. Né? O que mostra do acidente é uma cicatriz que eu tenho aqui por conta da reconstrução da minha cintura escapular. Pronto. E do teve que operar. Depois que passou a septicemia, você operou e Paulo, fez eu fiz uma cirurgia ortopédica, né? Eu falei isso errado, eu inverti a ordem. Eu fiz a cirurgia e tive septicemia. Desculpa, eu inverti a ordem. Eu saí da UTI,
Uhum. Aí me mandaram para casa para me recuperar um pouquinho. Aí eu voltei, fiz a cirurgia. Na cirurgia eu fiquei com septicemia e aí aconteceu o processo. Desculpa. Voltou para casa para se tratar, porque no hospital o risco de contaminação era sempre muito alto, né? Muito alto. Mas aí voltando. Então eu fazia, só que eu entendia. Aí, tem tudo a ver com aquela com a questão que eu estou falando das informações que eu continuei recebendo, porque não parou. Não teve antes e depois de EQM. Teve EQM. E tem EQM até hoje, Paulo. Eu não parei. E aí, voltando, o que aconteceu? Eu construí rituais com a minha esposa, onde essa energia sexual me restabeleceu de uma forma assim absurda. E isso não prejudicava ela não sentia a perda, né? Não, porque existia, porque como eu falei, eu era orientado nos rituais para que ela não tivesse a perda. Então eu explicava para ela como que ia acontecer. E principalmente que ela tinha que ser motivada pelo livre-arbítrio dela, que era o pensamento dela, que era a certeza dela que ia fazer com que ela, na verdade, potencializasse ainda mais a energia que ela tinha. Agora, aí também as informações que eles me passaram, que rituais são necessidades humanas, onde o indivíduo humano, o ser humano, ele precisa ver, escutar, sentir aromas, perfumes, cheiros, enfim. Porque isso é uma característica da raça humana. Porque o indivíduo, porque na verdade não precisa disso, Paulo. Mas é que naquele momento eu estava precisando, então eu fazia. O essencial, então, seria o quê? Se não é essa parte física, sensual, seria a fé, seria a crença no poder que você tem, independente de qualquer coisa, e que as pessoas Então, têm também? na verdade, a fé, você tem que definir fé. Porque fé, a palavra fé é acreditar em algo. Fé não quer dizer fé católica, fé umbandista, fé luciferianista, fé isso, fé aquilo. Não quer dizer. Fé é acreditar, é ter a certeza de. Então, sim. Aí isso remete à condição mental. E aí isso reporta ao que eles me passavam lá, que era como é que conseguia articular. Eles me passaram, ó, você vai conseguir articular justamente fé, crença, consciência. E aí, voltando então a essa pergunta, é fé? É crença? Sim, é fé, é crença, mas no sentido de ser a verdade própria do indivíduo. A confiança, né? É confiar em alguma coisa, né? É o poder da mente dele. Só que essa potência mental, ela só ocorre quando o indivíduo, toda essa informação que eles me passaram, quando o indivíduo toma consciência de que ele tem essa potência. Quando ele sabe que tem, né? Ele usa e até deixa de ser fé, né? Porque a fé, no conceito mesmo de fé, é você acreditar numa coisa que você não vê, não sabe, não conhece, né? Mas você acredita. Mas no caso é saber que tem, né? Saber é diferente de crer. Aí é que tem. Na verdade, o que foi passado para mim, porque eu perguntei para eles, Paulo, falei assim, mas peraí, gente, eu tô lá na Terra, eu venho de uma fé católica. Como é que eu vou fazer todo esse processo
Que aí eu falei lá atrás que eles me deram umas dicas, né? Umas dicas práticas. Inclusive, eu comecei a usar o Excel para fazer essas dicas práticas, onde eu colocava nomes que são até contraditórios. Deus, Satanás, Jesus, Lúcifer, blá, blá, blá. Mas aí eu buscava o conhecimento em fontes, em muitas fontes, e não de ouvir falar, e não de panfleto, mas eu fui buscar livros sólidos e confrontar informações, e fui colocando nomes e definições, nomes e definições, nomes e definições. E aí, depois eu fui agrupando as definições, e eu percebi que a mesma definição aborda 5, 6, 7, 9 nomes contraditórios. Então, aí isso tem a ver com a fé? Tem a ver com a fé. Porque eu comecei a perceber que a fé está atrelada a dogmas, que está atrelada a engramas, que são bloqueios mentais, são cicatrizes psíquicas, que aí o indivíduo, ele não consegue mobilizar essa energia mental por conta da sua criticidade dogmática. E a ciência não deixa de ser uma fé que também possibilita isso, porque se nós pensarmos a definição de ciência, Paulo, a ciência ela não pode dizer que existe ou que não existe se ela não provou. Então, digamos assim, se nós pensarmos em fé, vou usar esse termo para ficar mais fácil. Pensarmos em Deus. A ciência nem prova e nem fala que não existe. Ela não conseguiu provar. Está em aberto. Aí, nisso, vem essa questão que eu perguntei lá. Mas como é que eu vou viver na Terra? Porque eu estou na Terra. Eu tenho que viver na Terra. Né? Experimentando, já que essa foi a minha opção, vou estar voltando, né? Então, não vai ter jeito. Aí é o seguinte. O que eles me orientaram? Vai ao máximo que você pode. Sempre que você vai tentar buscar, talvez você não alcance, mas você vai dentro do que você vai chegar no final em que você vai entender, vai usar uma palavra fenômeno. A ciência vai julgar, vai chamar acontece o fenômeno tal. Quando você se deparar com a palavra fenômeno, você traz ela para a sua fé. Então, toda vez que eu vejo hoje a palavra fenômeno na ciência, eu entendo que existe um ser, uma energia criadora, um criador, um Deus, mas que esse fenômeno vai ser um dia esclarecido, mas vai sobrar outro fenômeno e vai continuar sustentando a espiritualidade. Não sei se eu consegui responder, Paulo. Sim, você respondeu. É justamente isso, né? Engraçado é que a palavra fenômeno tem fé no meio, no início, né? E tem número, quer dizer, algo que tem nome, tem consistência. E aí aquela questão que vem aqui. Nós estamos aqui, então, nós estamos abordando tudo de um ponto de vista espiritualista, é muito mais abrangente. Mas, então, eu também entendo que a ciência, muitas pessoas acabam adotando a ciência como religião. É uma crença limitante, né? A crença na ciência talvez seja uma das mais limitantes que existem. Mas então é complicado dizer, porque assim ela também é elucidadora, ela é evolutiva. Então, o que acontece é que se o indivíduo ele se apega à ciência e deixa de conceituar devidamente a ciência como, por exemplo, a palavra fenômeno é a que sustenta algo desconhecido, no mínimo, é plausível que existe algo desconhecido. E algo desconhecido é acognoscível, quer dizer, eu não consigo explicar o que é. No meu caso, eu consigo explicar porque eu fui informado, tem essas informações que vieram de lá. Mas é a minha verdade. Não é a verdade dos outros. Mas se o indivíduo consegue entender que mesmo acreditando somente na ciência, que quando chegar na palavra fenômeno, ele entende que algo maior existe, pronto. Está feito.
O processo de evolução consciencial está aí, independente de religião. Eu costumo dizer que Deus é um fenômeno natural. Ele não é religião, ele não é crença, ele é algo que existe e é natural, independente de qualquer conceito ou compreensão que se tenha dele. Eu gosto de pensar e dizer, Paulo, que eu vou ser sincero, eu sou agnóstico. Eu não consigo pensar eu não consigo definir quem é Deus, eu não consigo entender Deus, eu não tenho a menor noção do que ele quer. Eu não sei de nada, não sei. Mas o que eu sei é que que existe, eu vou chamar assim, existe um Deus, e isso existe, vou usar a fé católica, mas não quer dizer que é só a fé católica. Isso cada um aplica ao Deus de cada um da sua religião. Se eu pensar em Deus como um ex-católico praticante, eu consigo aceitar Deus como uma energia onipotente, onisciente, onipresente. Não agride a minha fé. Se eu penso que Deus é uma energia onipotente, onisciente, onipresente, aí eu associo isso que a ciência, que energia nenhuma se perde, se cria, toda energia se transforma. Então quer dizer que eu sou uma fração de Deus. A infinitésima parte da fração de Deus. Bom, a infinitésima parte da energia infinita de Deus é infinitésima. Eu sou muito pequeno. Isso me dá a conotação de que eu continuo sendo filho de Deus. E não perdi essa conotação de que o meu cérebro humano ele é limitado. Mas eu consigo entender e manter minha espiritualidade assim. Do mesmo jeito que, como eu falei, voltando lá, durante a minha EQM, eu tive contato com extraterrestres. E eu tive contato com extraterrestres desta dimensão e de outras dimensões. E, inclusive, extraterrestres físicos e de outras dimensões são etéreos. E me foi esclarecido o porquê da confusão, por exemplo, na questão da mediunidade, mais ligada às questões espiritualistas, espíritas, né? Por exemplo, muitas questões, não estou dizendo que é verdade, não quero causar polêmica nenhuma, só estou propondo uma reflexão. Muitas vezes, um indivíduo médium, quer dizer, ele tem uma capacidade extrasensorial importante, ele capta uma mensagem telepática de um ser extraterrestre, que ele pode estar entendendo como um espírito, e que não é um espírito. Ou que, nesse mecanismo de energia, que é o que foi me explicado lá, a energia telepática é uma energia densa ainda. E, considerando a criticidade desse indivíduo, os dogmáticos, né, o que acontece? Ele vai traduzir essa vibração densa, essa densidade, como sendo um demônio, um espírito sem luz. Então, muitas vezes, tudo isso, Paulo, é a minha verdade, eu vou frisar isso direto. Posso estar sendo chato, mas eu não quero causar polêmica, é a minha verdade. Mas aqui a gente está aqui para te conhecer mesmo, para ver como você é. Não importa se o que você é, o que os outros acreditam, nem que você queira dizer que todos são assim porque você é. A gente está aqui para lhe ver, você está na vitrine. Eu quero lhe conhecer, sem julgar e sem comparar. Agradeço. Então, essa informação que eu recebi assim, me fez entender que muitas vezes um indivíduo é tratado de desobsessão, mas ele não está obsediado. Nesse conceito espírita. Ele está tendo uma influência telepática, empática, emocional, né, empática, de um ser extraterrestre.
Da mesma coisa que me foi passada a orientação é a seguinte, olha, se vocês, seres humanos, entre vocês, tem aqueles que falam que vocês são clones, são experiências, foram criados por seres extraterrestres, por que é tão difícil para vocês aceitarem uma possibilidade? Porque se vocês se você, para mim, estamos falando, se você aceitar que você é criado por um extraterrestre, foi clonado, foi uma experiência, de onde veio esse extraterrestre? Fica difícil para você entender que ele também foi criado. Então, que se você não é o filho de Deus, você é o neto de Deus? Tem algum problema para você isso? Sabe, isso me confortou muito, porque, como eu falei, eu tive uma experiência extraterrestre quando eu tinha 23 anos de idade. O acidente aconteceu quando eu tinha 33. Hoje eu tenho 53. E eu neguei essa experiência extraterrestre por muito tempo, até o meu acidente. Quando eu tive a minha EQM, que eu tive contato com esses seres, eu resgatei o meu contato, que eu tive aos 23 anos, e passei a ter contatos extrasensoriais com seres extraterrestres de outras dimensões. Então, hoje, eu não tenho receio nenhum de falar que aos 23 anos eu tive contato com um disco voador, onde os extraterrestres falaram e me passaram informações sobre o porquê eles estavam acessando os seres humanos e de que a informação de que o universo é como a Terra. Pensa no Papa Mundi, existe um monte de países, existe um monte de planetas, e todos eles têm suas ambições, seus desejos. E a Terra é um pontinho a ser conquistado. Tudo isso foi passado no primeiro contato. Nesse contato mais atual, depois, na minha EQM aconteceu, durante a EQM, que eu ainda mantenho, tem 3 seres. Tem o Argon, tem a Jalisman, tem o Argon, o Vanlix e a Jalisman. Fora as entidades espirituais dos desencarnados terras, que eu tenho também acesso. Que eu tive lá e que eu continuo tendo aqui. Por isso que eu falo, Paulo, que não tem, para mim, inexiste momento pós-EQM. Ela aconteceu. E eu ainda vivo a minha EQM. Só que hoje eu vivo de uma forma conseguindo consciência e liberdade de consciência. Por isso eu uso esse termo. Eu queria saber se hoje você ainda tem a experiência fora do corpo, como você teve durante a sua EQM, digamos, num sonho, ou numa técnica de sair do corpo e visitar outros planos, como você fez na EQM, ou se isso cessou. Tenho. Tenho, e isso está muito atrelado à minha condição emocional. Se eu tiver com uma condição emocional que não está legal, pode esquecer que eu não consigo. Então eu sinto que a minha EQM me trouxe uma empatia, que é a capacidade sensorial emocional. Eu tenho, para mim, ela é ela é um fator limitante ou potencializador. É emoção. E outra coisa que eu queria saber, você hoje é um terapeuta holístico, né? Nas suas terapias, nos seus atendimentos, você se utiliza dessa dimensão extraterrestre ou, digamos, essa sua conexão com seres de outros planos, essa energia que você sabe que existe, essa capacidade de atuar energeticamente, você usa esses recursos nas suas terapias? Bom, eu queria dizer assim, primeiro eu quero dizer assim, eu era fisioterapeuta durante todo esse processo. Após a minha EQM, e eu era professor, fui professor universitário, publiquei livros, artigos científicos, então eu tenho muito essa característica. Hoje eu entendo
O porquê desse processo todo acontecer comigo, que sou fisioterapeuta? Porque eu tive uma disciplina, eu sou da época que a fisioterapia, eu não sei se ainda consta no currículo, eu tive biofísica, quer dizer, os atributos da física articulados à biologia, que no caso, atributos da física articulados à fisiologia humana, né? Então, essa biofísica me fez ir buscar a biofísica quântica. E aí foi quando eu, por ética profissional e uma N fatores, inclusive porque eu tomei outros valores, outros rumos na minha vida, eu mudei totalmente minha vida, inclusive de profissão. Eu passei a ser terapeuta quântico. E eu acesso, sim, eu utilizo, sim, energia. E acesso a essa outra dimensão, ou essas outras dimensões, e principalmente acesso à energia mental do meu cliente. E através disso, dessa mobilização, eu consigo. E eu estou muito envolto com essa questão de evolução consciencial, promovendo capacitação para a autocura. Porque as pessoas não precisam de ninguém para se curar. Elas podem se curar. Em particular, eu falando, não tem como provar, Paulo, mas eu digo para você que eu não tomo remédio. Eu tomo remédios, eu faço uso de plantas medicinais, fitoterápicos, óleos essenciais, mas eu não uso remédios alopáticos desde 2008. Só remédios naturais. E eu faço nesse processo como terapeuta holístico, que envolve, eu sou terapeuta quântico, mas eu sou holístico integrativo. Eu integro terapias naturalistas. Então, hoje eu atendo como terapeuta quântico, holístico integrativo, onde eu acesso, mobilizo, emano energias desses planos extras sensoriais, esses planos energéticos, não importa o nome, e acesso também fitoenergia, passo orientações e tratamentos com plantas naturais. Eu imagino que se você não conseguir fazer com que seu cliente também se conecte com tudo isso, né? Você sozinho não vai poder fazer muita coisa, né? Eu acho que você tem que induzir ele a se conectar e juntos poderem desfrutar dessa riqueza toda. Então, isso é complicado. Porque assim, eu não tenho que fazer nada. Vou ser sincero. Eu não tenho que induzir nada. Eu gosto de dizer assim, que nesse processo, veja bem, um processo é terapia. Um processo é aplicações terapêuticas locais, focadas, são sessões terapêuticas, eu aplico, utilizo tudo isso. Energias, né, fitoenergia. E outra situação é tutoria e mentoria quântica terapêutica. Que aí é o indivíduo que faz por ele. Eu só sou um facilitador. Eu só vou dando um norte, eu só vou orientando o mecanismo de busca de informação, de interpretação de informação, mas ele vai reconstruindo as verdades dele e ele vai potencializando a própria energia mental a ponto de conseguir promover a autocura. Então, são foi duas bom coisas você diferentes. Falar nisso, porque são duas coisas diferentes. Eu me lembro de um pajé que veio fazer um trabalho energético para uma criancinha da tribo dele, que tinha vindo para o hospital na cidade, né? Ele morava na tribo, esse pajé, mas a criancinha veio para o hospital e estava desenganado pelos médicos. Ele ia morrer. Aí disseram, a gente precisa trazer o pajé para fazer aqui um trabalho. Vocês permitem? Aí o médico disse, olha, do jeito que ele está, pode trazer o que quiser aí, porque tudo é válido, a gente tem que usar todos os recursos, a gente não pode fazer mais nada por ele. Aí o pajé veio e fez aquele ritual, o pajé fez aquela dança, impôs as mãos, fazia movimentos em cima do menino, tinha umas plantas também que ele usava. Teve uma hora que o pajé não aguentou e caiu junto da maca.
Aí foram ajudar ele a levantar, ele perdeu as forças. Porque eu acho que ele estava passando tanta energia para o menino que ele ficou fraco. E o menino começou a se recuperar. Aí filmaram depois o menino brincando no chão com o carrinho, saiu da cama e tal. Quer dizer, naquele momento em diante ele começou a se recuperar. Então, foi no caso, o pajé não tentou convencer a criança de que aqui existia aquela energia, que ele era capaz de se curar. Não, o pajé usou a energia dele para curar a criança. É um tipo de uso de energia. E o outro é você ensinar a pessoa também a mobilizar a energia, né? Então, as duas coisas acontecem, né? Então, então eu faço o quê? Eu faço terapias, aplico terapias quânticas, quer dizer, eu uso energia, né? E promovo a resolução da questão, né? Seja material, seja física, seja saúde social, emocional, enfim. E tem aquele processo maior onde a pessoa busca evoluir-se consciencialmente, e aí esse processo naturalmente leva à capacitação para a autocura. Uhum. Agora, por que você chama de terapeuta quântico? Quântico tem a ver com física quântica, né? Então, a questão é que é a seguinte, vamos pegar bem, veja bem, eu vim de lá e eu tenho com essa coisa de saber usar as palavras, né? Quântica vem de quantum, que quer dizer energia. Energia. Quântica não é uma palavra propriedade da física, né? Agora, ela está atrelada à física porque a física estuda energia. Física estuda energia, física quântica. Só que aí que eu falei, a minha formação, eu tenho uma formação base profissional de biofísica e fui buscar e me capacitei em biofísica quântica. Quer dizer, já começa a trazer mais isso para o aspecto mais do ser humano, associando atributos da física quântica à fisiologia humana. Quer dizer que nesse sentido seria mais ou menos chamar de terapeuta energético, só que quântico seria um sinônimo, né? Quântico, energético, tá? Eles são sinônimos. Achei legal essa sua visão aí, essa posição que você colocou, porque muita gente acha que quântico é propriedade da física quântica, mas não, a física é que é quântica. Não é o quântico que é da física, né? Quântica é uma palavra. Agora, que realmente existe toda uma... Tem que saber diferenciar física quântica de biofísica quântica e de questões da quântica no conceito espiritualista. Que, inclusive, eu vou aproveitar esse gancho, porque eu acabei passando pela minha EQM, das informações que eu recebi, e eu tenho mais informações que agora eu lembrei e eu tenho que passar. Que é, lembra quando eu falei dos diamantes e tudo? Quando aquele diamante crescia, teve um momento... que cresceu. Teve um momento que esse cresceu e ele explodiu. Mas ele explodiu em luz branca. E, para mim, o que eles me explicaram, que aquela representação, aquela mentalização, né? Era o quê? Era a minha pineal. Como é a pineal de todos os seres humanos. E por que eu estou trazendo isso? Porque você vai ver que tem toda uma ligação com a biofísica quântica. Todo ser humano tem uma... Que você perguntou se... E aí nós entramos no momento em que eu falei que todo mundo pode, todo mundo tem capacidade para fazer. Todos os seres humanos têm uma glândula na região central da sua cabeça chamada pineal. Essa pineal, o ser humano metaboliza cristais de apatita, que eu prefiro chamar de bioapatita. Os cristais de apatita têm um fenômeno piezoelétrico. O que é o fenômeno piezoelétrico? O fenômeno piezoelétrico é quando a energia eletromagnética impacta o cristal e o cristal vibra. Se o cristal vibra
dentro da pineal, é microvibração, micromassagem. Essa estimulando a pineal a produzir neuroquímicos, que pode ser chamados neurohormônios. Nesse neuroquímico produz serotonina. A serotonina é o hormônio da emoção, controla a emoção. Então, para mim, tem total lógica com a minha QM. Uhum. E com esse processo de desmistificação e desromantização que eu faço para mim mesmo e faço para quem quiser. Então, o que acontece? Aí essa serotonina vai ser metabolizada ali e vai ser transformada em melatonina, que dá o fator ciclo circadiano, cronológico do organismo, relação temporal, tudo isso. E vai ser também uma outra substância, um outro neuroquímico, chamado dimetiltriptina, DMT, que inclusive os pajés fazem muito uso. Então, o que acontece? Essa dimetiltriptina, ela potencializa a capacidade extrasensorial do cérebro. Olha só, então fica um ciclo onde você recebe o impacto da energia eletromagnética, que você pode entender como espírito, ou energia extrasensorial mental de outro ser extraterrestre, que vai promover maior produção lá no final, de dimetiltriptina, que vai aumentar a sua extrasensoriedade. Olha só. Então, a gente consegue, eu consegui, as informações que eles me passam é de desmitificar, tirar o mito. Desmistificar, tirar o misticismo. E desromantizar, porque nós seres humanos somos muito melindrosos. Tipo assim, leva tudo para a questão de que tem que ser tudo do jeito que é preconizado socialmente, sabe? Esse padrão. Então, é para ser mais objetivo. Olha, isso me lembrou muito o debate que existiu na Grécia Antiga entre Platão e Aristóteles. Porque Platão era o mero mestre de Aristóteles, mas depois Aristóteles começou a questionar Platão. Platão dizia, ele era muito místico, né? Ele dizia assim, ó, tem um mundo das ideias, onde tudo é perfeito e onde tudo é real. E existe o mundo das coisas, que é esse aqui que a gente vive, que é só um reflexo daquilo lá, imperfeito, da perfeição que existe lá. Então ele criava um misticismo e um certo romantismo também aí nisso, né? E aí chegou Aristóteles e disse, não é nada, não existe separação. É tudo um sistema único, é tudo uma coisa só, interagindo, e você não pode falar em plano das ideias e plano das coisas como se fossem separados. Na verdade, é tudo junto, tudo funciona num sistema só. Então, parece que a ideia de Aristóteles era justamente essa, de desmistificar, desromantizar e transformar tudo num fenômeno, né? Único. Então, e aí, então, essa informação que eu recebi de lá traz para mim o quê? Nós temos a glândula pineal que é, de uma forma desromantizada, tira essa coisa, porque o plano espiritual que é o nosso bem, porque os extraterrestres vêm para ajudar. Não. Tem os que querem o mal, porque lembra que eu falei, é que nem o planeta, o mapa mundi, tem os interesses de cada planeta, de cada plano tem os seus interesses, de cada dimensão. E nós estamos todos interconectados através da glândula pineal. Uhum. Então, aí o que aconteceu? Você me perguntou, quando você falou, né, de eu deixar de ser fisioterapeuta e ser terapeuta quântico, de eu aplicar terapias, e eu falei que eu aplico terapia e promovo tutoria e mentoria quântica terapêutica para autocura. Uhum. E aí a gente veio cair na questão da biofísica quântica, que eu ia falar que, justamente, olha só, cristais de apatita possuem fenômeno piezoelétrico. Fenômeno piezoelétrico é aquele que
a energia eletromagnética impacta no cristal, ele vibra. Aí falei toda a questão da pineal e tal. Mas aí vamos fazer o caminho inverso. Biofísica quântica. Quando o ser humano pensa, existe o quê? Metabolismo de neurônios no cérebro. O metabolismo de neurônios leva a fluxo iônico. Quando você fala, aí você pensando em fluxo iônico, aí você vai pensar lá em física. A física provou que onde tem fluxo iônico tem eletricidade. Mas aí a física também provou que onde tem eletricidade ocorre o fenômeno do magnetismo. Campo magnético, né? Se forma. Que hoje o termo correto é eletromagnetismo. Aí, então, peraí, nós estamos no campo do pensamento, Platão, Aristóteles, pensamento que gera energia, bioenergia. Uhum. Essa bioenergia, sendo oriunda do cérebro, do sistema de neurônios, então é uma energia mental. Mas aí tem a questão da ciência. Se nenhuma energia se cria, nenhuma energia se perde, toda energia se transforma, então quando o indivíduo morre, para onde vai essa energia mental? E essa energia mental é eletromagnética. Tá dando para entender? Aí, se essa energia mental perdeu o corpo físico, é chamada de espírito, o espírito nada mais é, até o espiritismo, Allan Kardec preconizava isso, que o espírito é uma inteligência eterna. Gente, inteligência eterna é uma energia eletromagnética inteligente. Uhum. Só que quando essa mente se torna senciente, quer dizer, ela se reconhece existir dentro de um corpo físico humano, quando a mente se torna senciente do seu estado de ocupação, que ocupa um corpo, que na verdade também é energia condensada, ela se torna consciente, ela é consciência. E aí na consciência ela vai tendo vários graus de nível de consciência. Uhum. Então, eu deixei de ser fisioterapeuta, primeiro por uma questão ética, porque fisioterapia tem o seu código de ética, e nele, um fisioterapeuta só pode tratar por meios... Primeiro, define que o tratamento do fisioterapeuta é por meios físicos e naturais. O que eu faço? Como terapeuta quântico, eu uso minha formação, isso daí tudo bem. Segundo, um fisioterapeuta não pode tratar com técnicas não comprovadas cientificamente. Uhum. Como eu vim de lá, e eles me orientam, que eu tenho que ter compaixão, me colocar na outra posição e saber o que eu faria para mim, o que acontece? Eu não posso infringir o código de ética. Eu não posso tratar por meio de uma questão que ainda está em estudo. Então, eu deixei de ser fisioterapeuta. Porque você pode ser um terapeuta, você não pode colocar a placa de fisioterapeuta e usar essas técnicas. Principalmente, Paulo, porque eu também já fui conselheiro do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de São Paulo. Uhum. Então eu tenho que me colocar no lugar do outro. Então eu tive que dar baixa. E me capacitei justamente em biofísica, fui me capacitando até biofísica quântica, e aí eu consegui incorporar todas as informações que eles me deram, e ainda estou em processo de incorporar com a biofísica quântica, e eu vou desmistificando, desromantizando, e quando eu encontro a palavrinha fenômeno, como fenômeno piezoelétrico, lá na pineal, eu volto para uma questão que eu gosto de chamar de espiritualidade quântica. Uhum. Aí, esse termo espiritualidade quântica, que é o que gera tanto confronto entre cientistas e espiritualistas, terapeutas, você começa a entender.
que dá para... É uma situação que as pessoas acabam deixando de refletir e acabam entrando em embates desnecessariamente. Então, como terapeuta quântico, eu atuo. Você perguntou para mim se eu atuo utilizando os acessos que eu tive na minha EQM, que eu ainda tenho. Sim, continuo. E eu acesso tanto as informações, como eu também emprego as informações, como eu desmistifico as informações no que diz respeito a empregar espiritualidade quântica, onde a quântica, que é essa questão de energia, e não da física quântica, é quântica usada como um entendimento de energia. Eu entendo que espiritualidade quântica se refere, ao espírito, mediante tudo que nós já conversamos sobre a produção de energia mental, consciência. Então, hoje eu digo que eu entendo que, se você me pergunta o que é espírito, espírito é uma consciência. Pronto. E o que é consciência? Esta é a parte 3. Assista também a parte 4.